Ela tinha 30 segundos para salvar uma vida. Foi quando as algemas clicaram. Dentro do hospital onde ela trabalhava, policiais a cercaram, não para proteger, mas para prender. O paciente estava morrendo 3 andares acima. O CEO que ordenou sua prisão estava observando da janela de seu escritório, sorrindo. O que ela não sabia era que ele tinha falsificado documentos, plantado evidências e destruído sua reputação antes que ela sequer soubesse o que a atingira. O paciente sobreviveria, mas nunca mais andaria. E esta enfermeira brilhante, ela perderia tudo. Mas 8 meses depois, uma única câmera de segurança exporia uma conspiração tão sombria que derrubaria todos os envolvidos. Isso é o que acontece quando o poder pensa que é intocável. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. Vamos voltar ao momento em que tudo mudou. 14 de novembro, 2017 da tarde, Centro Médico St. Augustine, ala da UTI do 3º andar. As luzes fluorescentes zumbiam sua melodia estéril usual, enquanto as enfermeiras se moviam através de suas rotações com eficiência praticada. Era uma terça-feira. Terças-feiras eram para ser previsíveis. O pager de Sarah Mitchell irrompeu contra seu quadril com um som que fez seu sangue gelar. Código azul, quarto 347. Ela não precisava ler os detalhes. Seus dedos já estavam se movendo, sua mente já calculando. Sr. Johnson, 72 anos, diabético, complicações pós-cirúrgicas do procedimento de sexta-feira. Ela o verificara há apenas 40 minutos. Seus sinais vitais estavam estáveis. Estável, mas frágil. Angústia cardiovascular. As palavras na tela do pager poderiam muito bem ter sido um cronômetro de contagem regressiva. Quando um coração começa a falhar, o cérebro tem talvez 3 minutos antes que o dano irreversível comece. Talvez 2 se o paciente já estiver comprometido. O Sr. Johnson já estava comprometido. Os sapatos de Sarah batiam no linóleo polido em um ritmo que ela aperfeiçoara ao longo de 8 anos de emergências. Sua mão alcançou o carrinho de emergência estacionado no posto da enfermeira sem quebrar o passo. Ela conhecia este corredor como conhecia o próprio batimento cardíaco. 47 passos da estação do 3º andar para o quarto 347. Ela os contara 1000 vezes durante os turnos da noite, quando a insônia a deixava inquieta. As rodas do carrinho de emergência chacoalhavam atrás dela. Equipamento seguro, desfibrilador carregado. Ela mentalmente repassou o protocolo que poderia realizar em seu sono. Vias aéreas, respiração, circulação, a santa trindade da resposta de emergência. A filha do Sr. Johnson estivera sentada com ele a manhã toda. Sarah esperava, por Deus, que ela tivesse saído para tomar café. Faltavam 32 passos. Foi quando ela os ouviu. Passos pesados, múltiplos, movendo-se rápido, mas não com a urgência do pessoal médico. Algo mais, algo errado. O som ecoou nas paredes de uma forma que fez os pelos de seus braços se arrepiarem. A visão periférica de Sarah captou o movimento primeiro. 2 figuras em uniformes escuros emergindo da área do elevador. Não segurança, polícia. 2 oficiais, seus rostos fixos naquela expressão particular de determinação sombria que ela vira antes, quando traziam prisioneiros para tratamento médico. Mas eles não estavam trazendo ninguém. Eles estavam andando em direção a ela. Faltavam 20 passos para o quarto 347. Senhora, pare aí. O comando cortou o corredor como uma lâmina. O ímpeto de Sarah vacilou. Seu cérebro não conseguia processar o que estava acontecendo. Sr. Johnson, quarto 347, código azul. Cada célula em seu corpo estava gritando para ela continuar se movendo. Eu tenho um paciente em código, ela começou, já se virando de volta para o quarto, para a emergência, para onde ela era necessária. A mão do oficial fechou-se em torno de seu braço superior. Firme, inconfundível.
Sarah Mitchell, você está presa por roubo de propriedade hospitalar. As palavras não faziam sentido. Eram sons sem significado, como alguém falando uma língua estrangeira. O carrinho de emergência ainda estava em sua outra mão. Seu pager ainda estava gritando sua emergência silenciosa. Em algum lugar atrás dela, ela podia ouvir outras enfermeiras começando a se reunir, atraídas pela comoção. Há um paciente morrendo lá em cima. Sua voz falhou. Composição profissional fraturando. Por favor, eu preciso. O segundo oficial moveu-se para o outro lado dela. Ela sentiu o metal frio das algemas circular em seu pulso antes que sua mente pudesse compreender completamente o que estava acontecendo. Clique. O som era pequeno, mas absoluto. Final. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Pelo corredor. Ela podia ver a porta do quarto 347 fechada. Ela sabia o que estava acontecendo atrás daquela porta. O coração do Sr. Johnson lutando, seus órgãos começando a falhar. Cada segundo que ela ficava ali era um segundo que ele não tinha. Por favor, a palavra saiu como um sussurro. Alguém está morrendo. Eu sou enfermeira. Você tem que me deixar. O rosto do oficial permaneceu de pedra. Qualquer coisa que você diga pode e será usada contra você em um tribunal. Outras enfermeiras haviam congelado no corredor. Dr. Shin estava na porta da sala de descanso, sua xícara de café suspensa a meio caminho de seus lábios, olhos arregalados de descrença. Sarah fez contato visual com ele. Quarto 347, ela disse urgentemente. Sr. Johnson, código azul, alguém tem que ir. Mas ela já estava sendo virada, sendo levada na direção oposta, para longe do quarto 347, para longe do Sr. Johnson, para longe de tudo o que importava. Em seu escritório no quarto andar, Marcus Thornton estava perto de sua janela, com vista para a ala da UTI do terceiro andar. Ele observou a cena se desenrolar abaixo dele com a atenção cuidadosa de um arquiteto admirando seu trabalho. E ele sorriu. Sarah Mitchell nunca chegou ao quarto 347. Mas para entender por que isso aconteceu, você precisa saber quem era Sarah Mitchell e, mais importante, por que um homem a temia o suficiente para destruí-la. Sarah não veio de dinheiro. Ela não veio de privilégio. Ela veio de Millbrook, uma cidade na Pensilvânia rural, onde a placa de população lia 1843 e onde sair significava algo. Seu pai trabalhou na serraria por 32 anos até que ela fechou. Sua mãe limpava casas para famílias que podiam pagar outra pessoa para esfregar seus pisos. Quando Sarah lhes disse que queria ser enfermeira, eles não perguntaram como. Eles perguntaram quando ela começaria. Ela trabalhou em 3 empregos para passar pela escola de enfermagem. Turno da manhã no restaurante na Rota 9, servindo ovos e café para caminhoneiros que deixavam gorjetas de $1. Tardes na biblioteca pública, recolocando livros nas prateleiras no silêncio que a ajudava de estudar. Noites no posto de gasolina, 24 horas onde ela memorizava livros didáticos de anatomia entre clientes e mantinha spray de pimenta debaixo do balcão. Por anos dormindo 5 horas por noite. Por anos de miojo instantâneo e uniformes de segunda mão. Por anos de professores que lhe disseram que ela tinha algo especial. Não apenas inteligência, mas instinto. O tipo que você não pode ensinar. Ela se formou no topo de sua turma. Não porque ela fosse naturalmente brilhante, embora ela fosse tão afiada quanto possível, mas porque ela trabalhou mais duro do que todos os outros. Porque desistir não estava em seu vocabulário. Porque quando você vem de uma cidade como Millbrook, você aprende cedo que ninguém vai lhe dar nada. O Centro Médico St. Augustine a contratou há 8 anos. Ela começou no turno da noite como todos fazem. Às horas do cemitério, quando o hospital parece um mundo diferente. Quando equipes esqueléticas lidam com emergências com os recursos que têm, Sarah prosperou lá. Enquanto outras enfermeiras contavam os minutos até o nascer do sol, ela aprendeu. Ela observou. Ela fez perguntas que fizeram os médicos veteranos notarem. Dentro de 2 anos, ela havia mudado para o turno do dia na UTI.
Dentro de 4, os médicos estavam especificamente solicitando-a para seus pacientes críticos. Não porque ela seguisse ordens cegamente, por isso a minha mente, mas porque ela pensava, porque ela antecipava, porque ela se importava. Os pacientes a amavam, não da maneira casual como as pessoas apreciam um bom serviço, mas da maneira profunda como você ama alguém que o vê como um ser humano quando você está em sua maior vulnerabilidade. Ela se lembrava de seus nomes, dos nomes de seus netos. Ela ficava depois de seu turno para segurar a mão de uma mulher cuja família não conseguiu chegar a tempo. Ela trouxe fotos impressas de seu próprio telefone para ajudar um homem com demência a se lembrar do dia de seu casamento. Mas foi sua voz que a tornou verdadeiramente notável e, em última análise, verdadeiramente perigosa. Sarah falou. Quando algo não estava certo, ela dizia, não alto, não rudemente, mas firmemente e sem desculpas. Quando um residente prescrevia a dosagem errada, ela questionava. Quando o equipamento não estava sendo devidamente esterilizado, ela relatava. Quando atalhos eram tomados que colocavam os pacientes em risco, ela se recusava a ficar em silêncio. 3 anos atrás, ela pegou um erro de medicação que teria matado um menino de 6 anos. A farmácia havia rotulado digoxina em 10 vezes a dose prescrita. O médico solicitante não havia notado. A enfermeira assistente não havia notado. Sarah notou. Ela interrompeu a injeção com segundos de sobra. A criança foi para casa 2 dias depois com seus pais completamente inconscientes de que ele quase nunca havia saído daquele hospital vivo. O hospital lhe deu uma menção honrosa, colocou sua foto no boletim informativo, a chamou de heroína. O que eles não colocaram no boletim informativo foi que o erro havia acontecido porque o hospital havia recentemente cortado a equipe da farmácia para economizar dinheiro. Porque atalhos estavam sendo tomados. Porque as margens de lucro importavam mais do que as margens de segurança. Sarah sabia disso. E pior, ela não tinha medo de dizer. Essa voz, essa recusa em ficar em silêncio, se tornaria sua maior ameaça. Marcus Thornton não se tornou CEO de um grande hospital por se importar com os pacientes. Ele chegou lá por se importar com dinheiro, poder e sua reputação. Sua formação não era em medicina. Era em negócios, reestruturação corporativa, para ser específico. Ele passou 15 anos subindo a escada em várias corporações de saúde, aprendendo a fazer balancetes parecerem bonitos, enquanto os serviços que representavam definhavam. Ele tinha um MBA de Wharton e um vocabulário cheio de palavras como otimização, racionalização e eficiência operacional. Palavras que soavam impressionantes em salas de reuniões, mas traduzidas para algo muito diferente nos andares do hospital. Quando o CEO anterior de St. Augustine se aposentou, o conselho não procurou um médico. Eles não procuraram alguém que entendesse o cuidado ao paciente. Eles procuraram alguém que pudesse fazer os números funcionarem, alguém que pudesse atrair investidores, alguém que falasse a linguagem de retornos trimestrais e valor para o acionista. Eles encontraram Marcus Thornton. Dentro de 6 meses de sua chegada, ele havia cortado a equipe da farmácia em 30%. Reduziu enfermeiras da UTI de uma proporção paciente de 1,2 para 1,3. Eliminou completamente o escritório de defesa do paciente. Mudou para fornecedores médicos mais baratos, cujo equipamento falhava com frequência suficiente para ser preocupante. Não com frequência suficiente para desencadear escrutínio regulatório. Cada decisão vinha envolta na mesma justificativa, sustentabilidade financeira. Como se compaixão e solvência fossem de alguma forma mutuamente exclusivas. O conselho o amava. Analistas de Wall Street elogiavam sua gestão agressiva de custos. Seu salário dobrou, mas algo inesperado começou a acontecer. Apesar de suas apresentações cuidadosamente elaboradas e suas garantias polidas, as pessoas que realmente trabalhavam no hospital, os médicos, as enfermeiras,
a equipe que mantinha os pacientes vivos, eles começaram a perder a fé, não no hospital, nele. E eles começaram a se voltar para outra pessoa, Sarah Mitchell. Começou sutilmente. Um médico a consultava sobre o plano de cuidados de um paciente durante as rondas matinais. Outro pedia sua opinião sobre um protocolo de tratamento. Os pacientes a solicitavam especificamente, mesmo quando ela não estava designada para o andar deles. Seu nome aparecia em reuniões de equipe, em revisões de segurança, em avaliações de qualidade. Membros do conselho começaram a ouvir sobre ela. A enfermeira que pegou o erro de medicação, a enfermeira cujos pacientes tinham as menores taxas de complicação, a enfermeira que de alguma forma fez a UTI do terceiro andar funcionar como uma máquina bem lubrificada, apesar dos cortes de pessoal. Thornton notou. No início era apenas irritação. Um aborrecimento menor que uma enfermeira da equipe estivesse recebendo atenção que deveria ter sido direcionada à liderança, a ele. Mas a irritação cresceu em algo mais sombrio quando ele percebeu que o respeito que ela comandava não era apenas reconhecimento. Era influência. Influência real. O tipo que fazia as pessoas ouvirem quando ela falava. O tipo que fazia sua narrativa corporativa cuidadosamente construída começar a rachar. Os médicos a consultavam antes de implementar suas mudanças de política. As enfermeiras traziam preocupações a ela que deveriam ter passado pelos canais oficiais, canais que ele controlava. Pacientes e suas famílias a elogiavam em avaliações enquanto criticavam sutilmente as decisões administrativas do hospital. Elas se tornaram um centro de gravidade alternativo em uma instituição que ele deveria comandar. Absolutamente. Marcus Thornton tinha um ego frágil envolto em ternos caros e confiança ensaiada. Ele precisava ser a pessoa mais inteligente em cada sala, a mais respeitada, a mais poderosa. E aqui estava uma enfermeira em quem as pessoas confiavam mais do que nele. Era intolerável. O ponto de ruptura veio 3 meses antes daquela tarde de novembro. Uma reunião trimestral do conselho. Investidores presentes. Thornton apresentando sua proposta para reduzir ainda mais os níveis de pessoal da UTI. Mais eficiência, melhores margens. Os números pareciam fantásticos nos slides projetados. Então Sarah Mitchell, convidada a fornecer uma perspectiva clínica, levantou-se e calmamente explicou por que a proposta mataria pessoas. Não talvez mataria. Ela usou dados. Ela usou estudos de caso. Ela usou a linguagem de resultados de pacientes e taxas de mortalidade. Ela não levantou a voz. Ela não precisava. Os fatos eram condenatórios o suficiente. 2 membros do conselho se mexeram desconfortavelmente em seus assentos. Um investidor fez perguntas diretas sobre responsabilidade. O conselho jurídico do hospital solicitou uma reunião de acompanhamento. A proposta de Thornton foi adiada na frente dos investidores, na frente do conselho. Seu plano cuidadosamente construído e lindamente apresentado, havia sido desmantelado por uma enfermeira de Scrubs que havia sido chamada para simplesmente validar sua expertise. Ele sorriu durante o resto da reunião, agradeceu sua contribuição, garantiu a todos que encontrariam um compromisso. Mas por dentro, algo frio e calculado já havia começado a tomar forma. Essa reunião selou o destino dela. Thornton começou a planejar. O que aconteceu a seguir não foi espontâneo. Foi calculado, metódico e absolutamente implacável. Thornton não agiu com raiva. A raiva é impulsiva, desleixada, fácil de rastrear até sua origem. Não. O que ele fez exigiu paciência, planejamento, o tipo de deliberação fria que separa vingança de destruição. Ele começou com o sistema de inventário do hospital. Como CEO, ele tinha acesso a tudo. Registros de suprimentos, registros de equipamentos, bancos de dados de aquisições,
sistemas projetados para prevenir roubo e garantir responsabilidade, sistemas que ele estava prestes a transformar em arma. Ao longo de 6 semanas, Thornton modificou cuidadosamente os registros de inventário, alguns itens aqui e ali. Nada dramático o suficiente para acionar auditorias automáticas, equipamento médico que poderia plausivelmente desaparecer no caos de um hospital movimentado, bombas de infusão, monitores portáteis, instrumentos cirúrgicos. Ele criou um padrão, um rastro digital de papel mostrando equipamentos desaparecendo de salas de suprimentos trancadas. Então ele fez algo brilhante em sua crueldade. Ele alterou as travas de acesso. Cada sala de suprimentos exigia autorização por crachá. Toda vez que um membro da equipe entrava, o sistema registrava sua ID, o carimbo de data hora, a duração. Thornton foi a esses registros e inseriu o número do crachá de Sarah em horas ímpares. 2h da manhã, 4h da manhã. Horários em que ela nem estava trabalhando, quando o hospital estava quieto, e poucas pessoas notariam alguém movendo equipamento. As falsificações eram meticulosas, profissionais, o tipo de fabricação que se sustentaria sob o escrutínio inicial. Por que alguém questionaria o registro do CEO? Por que alguém suspeitaria que o homem no topo do organograma estava fabricando evidências contra uma de suas próprias enfermeiras? Mas criar registros falsos não era suficiente. Thornton precisava de aplicação. Ele precisava de pessoas dispostas a fazer uma prisão baseada apenas em sua palavra. Pessoas que não fariam muitas perguntas ou aprofundariam demais as evidências. Pessoas cuja lealdade poderia ser comprada. Ele os encontrou nos oficiais Bradley e Martinez. 2 policiais com reclamações suficientes em seus arquivos pessoais para torná-los vulneráveis. Pressão financeira suficiente, pensão alimentícia, dívidas de jogo, o tipo de problemas que tornam os homens desesperados para torná-los receptivos. Thornton não os abordou diretamente. Isso deixaria rastros. Em vez disso, ele usou intermediários, conversas em estacionamentos, dinheiro em envelopes sem identificação, promessas de favores futuros. O acordo era simples. Quando ele fizesse a ligação, lhes fariam a prisão. Sem atrasos, sem perguntas, sem misericórdia. Agora veio o momento. Thornton poderia ter prendido Sarah discretamente, uma batida na porta de seu apartamento em seu dia de folga, uma escolta discreta do estacionamento antes de seu turno. Mas esse não era o ponto. O ponto não era apenas removê-la, era humilhá-la, quebrá-la, dar um exemplo tão completo que ninguém mais ousaria desafiá-lo novamente. Ele estudou sua agenda, aprendeu seus padrões, descobriu que ela tinha um investimento especial em certos pacientes. E então ele encontrou o momento perfeito. Sr. Johnson, 72 anos, paciente pós-cirúrgico, complicações cardíacas de alto risco. Sarah o estava monitorando de perto, ajustando seu plano de cuidados, comunicando-se com sua família. Ela havia se programado especificamente para estar disponível durante sua janela de recuperação. Thornton agendou a prisão para aquele dia exato. Aquela janela de tempo exata quando um código azul era mais provável, quando Sarah seria mais necessária, quando sua ausência causaria o maior dano. Não bastava destruí-la profissionalmente. Ele queria fazê-la sentir-se responsável pelo que acontecesse àquele paciente. Queria que a culpa a corroesse mesmo após as acusações legais. Queria que ela ficasse acordada à noite, se perguntando se as coisas teriam sido diferentes se ela tivesse apenas mantido a boca fechada naquela reunião do conselho. Isso não era apenas assassinato de carreira. Era guerra psicológica. Tudo estava no lugar. Os documentos falsificados, os registros de acesso corrompidos, os oficiais em espera, o tempo calibrado para a devastação máxima. Se você acredita que as pessoas no poder devem ser responsabilizadas, clique no botão de inscrição, porque esta história está prestes a mostrar exatamente o que acontece
quando eles pensam que são intocáveis. Comente A Justiça Importa se você está pronto para ver isso até o fim. Em 14 de novembro, o plano de Thornton entrou em movimento e Sarah Mitchell não tinha ideia do que estava por vir. 2 vezes 17 da tarde. O pager de Sarah disparou com o som que todo profissional médico teme. Código azul, quarto 347, Sr. Johnson. Seu corpo se moveu antes que sua mente consciente processasse completamente as palavras. 8 anos de treinamento, 8 anos de emergências haviam construído caminhos em seu sistema nervoso que ignoravam o pensamento completamente. Seus pés batiam no chão em uma corrida. Suas mãos alcançaram o carrinho de emergência na estação da enfermeira sem olhar. Memória muscular. Instinto de sobrevivência. A diferença entre vida e morte medida em segundos. As rodas do carrinho de emergência rasparam no linóleo enquanto ela o puxava para o movimento. Desfibrilador, kit de intubação, medicamentos de emergência, tudo o que era necessário para reiniciar um coração morrendo. O peso mal era registrado. A adrenalina havia assumido o controle. O quarto 347 ficava no corredor principal, passando pelo armário de suprimentos, passando pela sala de descanso da equipe, passando pelo banco de elevadores. 47 passos. Ela os contara tantas vezes que poderia navegar por eles vendada. Sua mente já estava repassando protocolos, avaliação das vias aéreas, análise do ritmo cardíaco, possíveis complicações de seu diabetes, de sua cirurgia recente, de sua idade. O rosto do Sr. Johnson passou pela sua memória. Olhos gentis, preocupados, mas confiantes. Sua filha segurando a mão dele naquela manhã, perguntando a Sarah se ele ficaria bem. Sarah havia sorrido e dito que estavam observando-o de perto. Ela havia interpretado isso como garantia. Agora ele estava morrendo. Faltavam 30 passos. Sua respiração estava controlada apesar do sprint. Ela havia aprendido anos atrás como correr sem perder a calma constante necessária para intervenções de emergência. O pânico matava pacientes, a compostura os salvava. Foi então que as portas do elevador se abriram. 2 policiais entraram no corredor. Uniformes escuros contra as paredes pálidas do hospital. Suas expressões não eram de preocupação ou confusão como os policiais geralmente pareciam ao responder a uma chamada hospitalar. Eles pareciam determinados, com propósito. Eles estavam andando diretamente em direção a ela. O passo de Sarah vacilou por uma fração de segundo. Confusão se espalhou pela adrenalina, mas o quarto 347 estava à frente. O Sr. Johnson estava em código. Nada mais importava. Ela continuou se movendo. Senhora, pare aí. O comando foi nítido. Oficial, a voz de autoridade que esperava obediência imediata. Os pés de Sarah pararam, mas suas mãos permaneceram no carrinho de emergência. Eu tenho um paciente em código, ela disse, sua voz urgente mas profissional. Eu preciso chegar até Sarah Mitchell. A mão do oficial moveu-se para seu cinto, não para sua arma, para suas algemas. Sim, mas há uma emergência. Ela gesticulou em direção ao quarto 347. Cada segundo desta conversa era um segundo que o Sr. Johnson não tinha. Alguém está morrendo. Eu sou enfermeira. Eu tenho que... O segundo oficial moveu-se para o lado dela, mais rápido do que ela esperava. A mão dele fechou-se em torno de seu braço superior. Firme, inflexível. Sarah Mitchell, você está presa por roubo de propriedade hospitalar. As palavras a atingiram como objetos físicos. Roubo. Prisão. Os conceitos eram tão estranhos, tão completamente desconectados da realidade daquele momento, que seu cérebro não conseguia processá-los. Isso tinha que ser um engano, uma falha de comunicação, alguma confusão absurda que seria esclarecida em 10 segundos para que ela pudesse ir para o quarto 347. Eu não entendo, ela disse, tentando puxar o braço para se libertar.
Não violentamente, apenas urgentemente. Há um paciente morrendo lá em cima. Código azul, quarto 347, parada cardíaca. Eu preciso responder. Você pode me prender depois. Apenas me deixe. Metal frio circulou seu pulso. A algema fechou com um clique que pareceu impossivelmente alto no corredor. Final. Absoluto. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Não. A palavra saiu sufocada. Não, você não entende. O Sr. Johnson tem 72 anos. Ele tem talvez 2 minutos antes de dano cerebral. Talvez menos. Por favor, eu estou implorando. Deixe-me salvá-lo primeiro. Você pode me prender depois. Eu não vou fugir. Eu prometo que não vou fugir. Apenas me deixe. A segunda algema clicou no lugar. Suas mãos estavam atrás das costas agora. Inúteis. O carrinho de emergência ficou abandonado ao lado dela. Todo o seu equipamento salva-vidas de repente tão inútil como se não existisse. Qualquer coisa que você diga pode e será usada contra você em um tribunal. Pelo corredor, outros membros da equipe haviam começado a notar. A enfermeira Peterson estava congelada na porta da sala de suprimentos, com a boca aberta. O Dr. Chun havia emergido da sala de descanso, sua xícara de café esquecida em sua mão. Um membro da família do paciente olhava da área de espera, confusão e preocupação escritas em seu rosto. Sarah se virou para olhá-los. Quarto 347. Sua voz quebrou com desespero. Dr. Chun, por favor. Sr. Johnson, código azul. Alguém tem que ir. Mas eles já a estavam virando. Já a estavam levando na direção oposta. Para longe do quarto 347. Para longe da emergência. Para longe do paciente cujo coração estava parando, enquanto ela estava ali algemada, explicando direitos que não lhe importavam. Você tem o direito a um advogado. Ela podia ouvir o alarme ainda soando. Podia imaginar o corpo do Sr. Johnson naquela cama, seu peito imóvel, sua filha provavelmente na cafeteria pegando café, inconsciente de que seu pai estava morrendo. Sarah havia prometido vigiá-lo. Ela prometeu. Por favor. Ela sussurrou. A luta havia se esvaído de sua voz, substituída por algo que soava como quebra. Ele está morrendo. O pai de alguém está morrendo. Você não entende. Eu sou enfermeira. Salvar vidas é o que eu faço. É quem eu sou. Por favor, não me faça. Eles a levaram pela estação das enfermeiras, passando por colegas que haviam trabalhado ao lado dela por anos, agora parados, desamparados, sem saber o que fazer, passando por pacientes em cadeiras de rodas que olhavam com olhos arregalados, passando por visitantes que recuavam, como se a prisão pudesse ser contagiosa. No quarto andar, Marcus Thornton estava na janela de seu escritório. Do seu ponto de vista, ele podia ver o corredor do terceiro andar através das paredes de vidro internas. Podia ver Sarah algemada sendo levada. Podia ver o carrinho de emergência abandonado no corredor. Ele levantou sua xícara de café aos lábios e tomou um gole lento. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto do supervisor da UTI. Código azul quarto 347. Mitchell presa, esperando por enfermeira disponível. Thornton sentou seu café e voltou para sua mesa. Ele tinha e-mails para responder, chamadas para retornar, um hospital para administrar. No momento em que outra enfermeira chegou ao quarto 347, era tarde demais. O Sr. Johnson sobreviveu, mas sobreviver não é o mesmo que estar inteiro. Quando a enfermeira Peterson finalmente chegou ao quarto 347, 4 minutos e 18 segundos haviam se passado desde que o código azul foi chamado em emergências cardíacas. Isso é uma eternidade. Ela encontrou o Sr. Johnson inconsciente, seu coração em fibrilação ventricular, seus lábios já assumindo o tom azulado da privação de oxigênio. Ela começou as compressões imediatamente. Chamou por apoio, fez tudo de acordo com o livro. Eles fizeram seu coração bater novamente. Chocaram-no de volta ao ritmo com o desfibrilador. Estabilizaram seus sinais vitais.
O levaram às pressas para a cirurgia de emergência quando descobriram o verdadeiro problema. Um coágulo de sangue que havia se formado no pós-operatório havia se soltado durante o episódio cardíaco. O coágulo viajou. É isso que os coágulos fazem quando um coração para de bombear adequadamente e depois reinicia. Eles se movem através do sistema vascular como detritos em um rio depois que uma barragem se rompe. O coágulo do Sr. Johnson viajou para baixo, para longe de seu coração, para longe de seus pulmões, onde poderia tê-lo matado instantaneamente. Ele viajou para sua perna esquerda. No momento em que a equipe cirúrgica o colocou na mesa, o coágulo havia bloqueado completamente a artéria femoral. Sem fluxo sanguíneo para a perna inferior. Tecido morrendo, células sufocando. O tipo de dano que se espalha como um incêndio uma vez que começa. Dr. Reynolds, o cirurgião vascular, passou 3 horas tentando salvá-la. Usou todas as técnicas em seu arsenal. Recuperação de coágulo, bypass arterial, revascularização tecidual. Mas o dano havia progredido demais. O atraso havia sido muito longo. Quando o tecido morre, não há como trazê-lo de volta, e o tecido morto deixado no corpo se torna veneno. Eles amputaram abaixo do joelho. Dr. Reynolds escreveu em suas notas cirúrgicas com a linguagem cuidadosa que os médicos usam ao documentar algo que pode acabar em tribunal. Atraso na resposta cardíaca inicial provavelmente contribuiu para a migração do coágulo e subsequente oclusão arterial. Intervenção anterior pode ter prevenido a amputação. Pode ter. A palavra que os médicos usam quando querem dizer teria, mas não podem dizer abertamente. Mais tarde, muito mais tarde, especialistas médicos independentes revisariam o caso. Eles seriam mais diretos. 90 segundos. É quanto antes Sarah teria chegado ao quarto 347 se não tivesse sido parada. 90 segundos de compressões antes que o coágulo se soltasse. 90 segundos. Isso teria mantido aquele coágulo estável até que pudessem removê-lo cirurgicamente. 90 segundos foi a diferença entre o Sr. Johnson sair daquele hospital andando e sair em uma cadeira de rodas com um membro protético impedido. Sua filha Rachel estava na cafeteria quando aconteceu. Ela havia descido para tomar café porque Sarah lhe dissera naquela manhã que seu pai estava estável, que estava tudo bem tirar uma folga, que Sarah estaria cuidando dele. Quando Rachel voltou para o terceiro andar, o quarto de seu pai estava vazio, limpo, a cama desfeita. Por um momento horrível, ela pensou que ele havia morrido. Uma enfermeira que ela não reconheceu, não Sarah, gentilmente explicou sobre o evento cardíaco, a cirurgia, a amputação. Rachel ficou naquele corredor e tentou entender como seu pai havia passado de estável para sem uma perna no espaço de uma pausa para o café de 20 minutos. Onde está Sarah? Ela perguntou. Ela disse que o vigiaria. Onde ela está? O rosto da enfermeira fez algo complicado. Ela não está disponível. Quando o Sr. Johnson acordou na recuperação, grogue da anestesia, suas primeiras palavras foram pedindo água. Suas segundas palavras foram pedindo por Sarah. Ele confiava nela. Queria que ela explicasse o que havia acontecido em palavras que ele pudesse entender. Queria sua presença constante para ajudá-lo a processar o fato de que sua perna esquerda terminava no joelho. Agora eles lhe disseram que ela não estava lá. Não explicaram o porquê. Apenas disseram que outra enfermeira assumiria seus cuidados. Ele descobriria 3 dias depois, por uma transmissão de notícias passando em seu quarto de hospital, que Sarah Mitchell havia sido presa por roubo, que ela havia sido removida do hospital algemada, que ela havia sido demitida e estava enfrentando acusações criminais. Ele choraria não por sua perna, mas por ela. Sarah soube da amputação do Sr. Johnson de uma cela de prisão. Ela havia sido processada, teve suas impressões digitais tiradas, fotografada como uma criminosa.
Passou a noite em um banco de concreto que cheirava a desinfetante e desespero. Sua audiência de fiança não seria até a manhã seguinte. Nenhuma ligação telefônica para a família, porque sua família estava a 8 horas de distância em Millbrook e não podia pagar para ajudar de qualquer forma. Seu defensor público designado mencionou isso quase casualmente enquanto revisava as acusações. Houve uma emergência com um paciente durante sua prisão. Evento cardíaco. Infelizmente, houve complicações, Sr. Johnson. A voz de Sarah era mal um sussurro. Não tem um nome, mas aparentemente houve um atraso na resposta e o paciente perdeu uma perna. O hospital está tentando manter isso em segredo, mas isso vai complicar as coisas. Eles vão argumentar que você abandonou seus deveres. O advogado continuou falando. Algo sobre valores de fiança e datas de tribunal e negociações de acordo. Sarah não ouviu nada disso. Tudo o que ela podia ouvir era o som de seu pager disparando. Código azul, quarto 347. Tudo o que ela podia ver era o rosto gentil do Sr. Johnson, os olhos confiantes de sua filha. Ele havia perdido a perna porque ela havia sido presa. Porque ela havia sido impedida de fazer seu trabalho, porque alguém havia decidido que acusações falsas de roubo eram mais importantes do que a vida de um homem. Ela colocou a cabeça entre as mãos e desabou completamente. O tipo de choro que vem de algum lugar mais profundo do que a tristeza, do lugar onde reside seu senso de si mesma. Sarah Mitchell era enfermeira. Salvar vidas era sua identidade, seu propósito, a coisa que dava sentido a todo o resto. E ela havia falhado. Não importava que não fosse culpa dela. Não importava que ela estivesse algemada, que tivesse implorado para ser autorizada a ajudar. O Sr. Johnson precisava dela, e ela não estava lá. Essa culpa viveria em seu peito como uma pedra por meses, anos talvez. Mas esta lesão se tornaria a peça-chave de evidência que eventualmente exporia tudo. Thornton não queria apenas Sarah presa. Ele queria que ela fosse destruída. Dentro de 2 horas depois de ela ser levada do hospital algemada, o Centro Médico St. Augustine divulgou um comunicado oficial, cuidadosamente redigido, legalmente examinado, devastador em sua brevidade. Uma ex-funcionária foi presa sob acusações de roubo de propriedade hospitalar. O Centro Médico St. Augustine está cooperando plenamente com as autoridades policiais. Devido à investigação em andamento, não podemos comentar mais neste momento. Ex-funcionária tempo passado. Ela havia sido demitida antes que as algemas fossem sequer removidas. As notícias locais pegaram a história para a transmissão noturna. Notícias de última hora esta noite. Uma enfermeira do Centro Médico St. Augustine foi presa por supostamente roubar equipamento hospitalar. Sarah Mitchell, uma enfermeira registrada que trabalhou na instalação por 8 anos, foi detida esta tarde. Detalhes ainda estão surgindo, mas fontes dizem que o roubo pode ter envolvido milhares de dólares em suprimentos médicos. Eles mostraram sua foto de fichamento. A foto tirada na sala de processamento, onde as luzes fluorescentes apagavam todo o calor e faziam todos parecerem culpados. Os olhos de Sarah estavam vermelhos de tanto chorar. Seu cabelo desgrenhado, seus uniformes, o mesmo uniforme que ela usava quando estava correndo para salvar o Sr. Johnson, amassados e manchados. Aquela imagem foi para todo lado. Sites de notícias locais, mídias sociais, compartilhada e republicada com comentários que iam do indignado ao regozijo. Em 24 horas, se você procurasse seu nome, aquela foto de fichamento seria a primeira coisa que você veria. Não sua menção honrosa por salvar a vida daquela criança. Não seus 8 anos de serviço dedicado. Apenas aquela foto que a fazia parecer exatamente o que ela era acusada de ser. A equipe do hospital viu. Enfermeiras com quem ela havia trabalhado por anos. Médicos que haviam confiado a ela seus pacientes mais críticos. Os funcionários da cafeteria que sabiam seu pedido de café. Guardas de segurança que a haviam acompanhado até seu carro em turnos noturnos.
Todos viram, e quase ninguém falou por ela. Não era que não quisessem. Alguns deles sabiam em seu íntimo que algo estava errado, que Sarah Mitchell não era capaz de roubar, que isso não fazia sentido. Mas falar significava atrair atenção para si mesmo. Significava questionar a narrativa do CEO. Significava potencialmente se tornar o próximo alvo. O medo é um silenciador poderoso, Dr. John, que havia testemunhado a prisão com a Dijon, que havia ouvido Sarah implorando para ser autorizada a alcançar o Sr. Johnson, não disse nada publicamente. Ele disse a si mesmo que esperaria para ver como as coisas se desenvolveriam. Esperaria por mais informações. Ele disse a si mesmo muitas coisas que o deixavam dormir à noite. A enfermeira Peterson, que havia chegado ao quarto 387 tarde demais, que sabia exatamente quão críticos aqueles minutos perdidos haviam sido, permaneceu em silêncio. Ela tinha uma hipoteca, 2 filhos na faculdade. Ela não podia se dar ao luxo de perder o emprego por causa do problema de outra pessoa. Um por um, os colegas de Sarah fizeram o mesmo cálculo. Autopreservação sobre solidariedade. É fácil julgá-los por isso até que você seja o único a decidir se arrisca tudo. O Conselho Estadual de Enfermagem suspendeu a licença de Sarah, aguardando o resultado da investigação criminal. Procedimento padrão para qualquer enfermeira enfrentando acusações de crime. Não importava que ela não tivesse sido condenada. Não importava que ela nem tivesse tido seu dia em tribunal. A prisão por si só era suficiente. Sem uma licença de enfermagem, ela não podia trabalhar como enfermeira. Sem poder trabalhar como enfermeira, ela não tinha renda. Suas economias, modestas para começar, depois de anos de empréstimos estudantis e o custo de vida com um salário de enfermeira, começaram a sangrar em honorários advocatícios. O defensor público que lhe foi designado estava sobrecarregado e mal pago, lidando com 70 casos simultaneamente. Ele a aconselhou a aceitar um acordo judicial, confessar culpa por uma acusação menor, aceitar liberdade condicional, seguir com sua vida. Ele disse isso gentilmente, cansado, como alguém que havia dado o mesmo conselho 1000 vezes a 1000 outras pessoas que não podiam pagar uma representação melhor. Sarah recusou. Ela não havia roubado nada. Não se declararia culpada de algo que não fez. Não poderia viver com aquela marca em seu registro, aquela mancha em sua identidade como enfermeira. Então ela contratou um advogado particular, esvaziou suas economias, pegou dinheiro emprestado de seus pais que não tinham dinheiro para emprestar, mas o fizeram de qualquer maneira porque é isso que os pais fazem. Entrou em dívidas pelo privilégio de se defender contra acusações que foram fabricadas desde o início. Ela se candidatou a outros hospitais, outras clínicas, em qualquer lugar que pudesse contratar uma enfermeira, mesmo temporariamente, mesmo em tempo parcial. Toda a verificação de antecedentes voltava sinalizada, acusações criminais pendentes. Toda entrevista terminava da mesma forma. Entraremos em contato. Eles nunca entraram. Ela conseguiu um emprego em um supermercado, repondo prateleiras, salário mínimo. O tipo de trabalho que ela havia feito no ensino médio antes da escola de enfermagem, antes de construir uma carreira, antes de se tornar alguém que salvava vidas para viver. Seus colegas de trabalho eram gentis, mas curiosos. O que alguém com um diploma de enfermagem estava fazendo repondo caixas de cereal? Ela não conseguia explicar. A vergonha era muito pesada. Amigos começaram a se afastar. Não abertamente. Ninguém disse, eu não posso mais ser associado a você. Mas os convites pararam de vir. As mensagens de texto ficaram sem resposta um pouco mais. Os planos eram cancelados com um pouco mais de frequência. As pessoas ficam desconfortáveis em torno da desgraça, especialmente do tipo que pode ser contagioso. Sarah passou suas noites em um apartamento estúdio para o qual ela havia se mudado porque não podia pagar seu antigo lugar. Sentava no escuro às vezes,
porque até a eletricidade parecia uma extravagância agora. Perguntava-se como sua vida havia desmoronado tão completamente em tão pouco tempo. Perguntava-se se ela um dia a recuperaria. Por 8 meses, Sarah viveu nesta escuridão. Mas alguém se recusou a deixar sua história terminar ali. Maya Chin era amiga de Sarah desde a escola de enfermagem. Enquanto Sarah estudava medicina, Maya estudava ciência da computação e segurança de rede. E Maya sabia algo que Thornton não sabia. Hospitais funcionam com sistemas digitais, e sistemas digitais mantêm registros. Elas se conheceram em uma aula de estatística exigida para ambos os seus programas. Sarah lutando com distribuições de probabilidade e análise de dados. Maya passando por isso facilmente, mas lutando para ficar acordada durante palestras que pareciam insultuosamente básicas. Elas foram pareadas para um projeto em grupo. Sarah trouxe café e dedicação. Maya trouxe gênio e irreverência. De alguma forma, funcionou. Elas permaneceram próximas ao longo dos anos, mesmo com suas carreiras divergindo. Sarah salvando vidas na UTI. Maya trabalhando para uma empresa de cibersegurança, recebendo quantias absurdas de dinheiro para encontrar vulnerabilidades em redes corporativas antes que hackers maliciosos pudessem explorá-las. Ela era o que a indústria chamava de white hat, uma hacker ética que invadia sistemas para torná-los mais fortes. Quando Sarah foi presa, a primeira reação de Maya foi raiva. Não de Sarah, da audácia de quem quer que tivesse fabricado essa óbvia armação. Porque Maya conhecia Sarah, conhecia seu caráter com a certeza que vem de uma década de amizade. Sarah Mitchell daria seu último dólar a alguém necessitado. A ideia de ela roubar era risível. Sua segunda reação foi começar a investigar. Maya não pediu permissão a Sarah, não lhe disse o que estava planejando. Se Sarah soubesse, ela se oporia. Diria que era muito arriscado, muito perigoso, que Maya poderia perder o emprego. Ou pior, insistiria em lidar com as coisas através dos canais legais adequados, embora esses canais estivessem claramente falhando com ela. Então Maya trabalhou em segredo, voltava para casa de seu trabalho diurno e passava suas noites fazendo o que fazia de melhor, encontrando a verdade escondida em sistemas digitais. Ela começou com informações publicamente disponíveis, registros judiciais, reportagens de notícias, os comunicados oficiais do hospital, tudo de nível superficial, tudo inútil. Então ela foi mais fundo. Redes hospitalares são notoriamente complexas. Múltiplos sistemas que não se comunicam adequadamente, registros eletrônicos de saúde, gerenciamento de inventário, travas de acesso por crachá, câmeras de segurança, folha de pagamento. Cada sistema construído por diferentes contratados, rodando diferentes softwares com diferentes protocolos de segurança. É um labirinto digital. Maya tinha habilidades, mas não era mágica. Ela não podia simplesmente estalar os dedos e acessar as redes internas de St. Augustine. Eles tinham firewalls, criptografia, monitoramento de segurança, invasão também, obviamente, e ela dispararia alertas, potencialmente destruindo evidências ou sendo presa. Ela precisava ser paciente, metódica, invisível. Ela começou mapeando a infraestrutura digital do hospital por fora, identificando pontos fracos, sistemas antigos que não haviam sido atualizados, portais de acesso de fornecedores que poderiam ter segurança inadequada, contas de e-mail de funcionários que poderiam ser vulneráveis à engenharia social. Semana 1, nada. Apenas aprendendo a arquitetura, entendendo como os dados fluíam pela organização. Semana 2, ela encontrou uma vulnerabilidade em um sistema de faturamento de terceiros, obteve acesso a registros básicos, faturas, nada útil para o caso de Sarah, mas prova de que ela poderia entrar. Semana 3, beco sem saída. O sistema de inventário era mais seguro do que ela esperava. Criptografia moderna, sem backdoors óbvios. Semana 4,
frustração aumentando. Ela havia passado 20 horas olhando para o código, tentando encontrar uma maneira de entrar nos registros de acesso por crachá, os registros que mostrariam quando Sarah supostamente acessou as salas de suprimentos. O sistema estava totalmente bloqueado. Maya começou a duvidar de si mesma. Começou a se perguntar se talvez as evidências digitais haviam sido destruídas, ou se existiam apenas em papel além de seu alcance, ou se Thornton havia sido inteligente o suficiente para cobrir seus rastros completamente. Ela ligava para Sarah a cada poucos dias apenas para verificar, nunca mencionando o que estava fazendo. Ouvindo a voz de sua amiga ficar mais baixa, mais derrotada a cada conversa. Ouvir a esperança se esvair, isso fez Maya trabalhar mais duro. Mês 2, ela entrou no portal do funcionário através de um e-mail de phishing enviado a um administrador de RH. Obteve acesso a arquivos de pessoal, encontrou a papelada de demissão de Sarah, as acusações listadas, as evidências citadas, tudo apontando para os registros de inventário e registros de acesso por crachá que ela ainda não conseguia alcançar. Mês 3, ela tentou uma abordagem diferente. Em vez de hackear o hospital diretamente, ela foi atrás da empresa de segurança que instalou os leitores de crachá. Seus servidores tinham backups de dados de clientes, menos seguros do que os próprios sistemas do hospital, porque eles estavam supervisionando centenas de instalações. Ela passou 2 semanas sondando a rede deles antes de encontrá-la. Uma vulnerabilidade não corrigida em seu sistema de arquivo, ela estava dentro, mas os dados estavam corrompidos, incompletos, fragmentos de registros de acesso de meses atrás. Nada concreto, nada que se sustentaria como evidência. Outro beco sem saída. Mês 4. Maya estava exausta, trabalhando em seu emprego regular durante o dia, passando de 6 a 8 horas todas as noites caçando em sombras digitais. Seu chefe havia começado a anotar sua fadiga, seu desempenho caindo. Ela não se importava. Sarah estava repondo prateleiras em um supermercado. Sarah estava se afogando em dívidas legais. Sarah estava sendo destruída por mentiras. Maya encontraria a verdade se levasse anos. Mês 5, ela mudou o foco para o sistema de câmeras de segurança do hospital. Rede diferente, fornecedor diferente, vulnerabilidades diferentes. Ela pesquisou o modelo específico que eles usavam, encontrou posts em fóruns de outros pesquisadores de segurança que haviam identificado fraquezas, começou a testar. Mês 6 progresso, ela obteve acesso somente leitura à interface de gerenciamento da câmera. Podia ver a estrutura de diretórios. Podia ver que a filmagem era arquivada retroativamente por 18 meses. Mas ela não podia baixar nada. Não podia visualizar os arquivos de vídeo reais. Apenas metadados, apenas prova de que existiam. Mês 7, ela encontrou uma solução alternativa. O sistema de câmera tinha um portal de manutenção para técnicos, segurança mais leve porque se assumia que apenas pessoal autorizado saberia que ele existia. Ela entrou, começou a navegar por filmagens arquivadas, centenas de câmeras, milhares de horas de vídeo. Encontrar a filmagem certa da câmera certa na hora certa seria como encontrar um grão de areia específico em uma praia. Mês 8. Maya estava funcionando à base de café e raiva. A data do julgamento de Sarah estava se aproximando. Uma vez que isso começasse, seria mais difícil introduzir novas evidências. Ela estava ficando sem tempo. Ela se concentrou em 14 de novembro, o dia da prisão. Começou com câmeras na ala da UTI, 3º andar. Tinha que haver algo. Tinha que haver. Ela trabalhou sistematicamente, câmera por câmera, corredor por corredor, quadro a quadro quando encontrava algo promissor. E então, em uma terça-feira aleatória, às 11h47 da noite, Maya encontrou. Câmera de segurança 347B, junção do corredor.
terceiro andar, ala da UTI, 14 de novembro, 14 de 17 às 14h23. 6 minutos. Isso mudaria tudo. A tela de Maia mostrava o carimbo de data, hora no canto. O corredor estava quieto a princípio. Atividade hospitalar normal. Um médico passando com uma ficha. Um auxiliar empurrando um carrinho de refeições. O ritmo mundano de uma instituição que nunca dorme. Então Sara apareceu no quadro. Ela estava correndo, não trotando, não apressando, correndo com a velocidade total de alguém que entendia que segundos importavam. O carrinho de emergência chacoalhava lá atrás dela, uma roda ligeiramente desalinhada, fazendo-o desviar para a esquerda até que ela corrigisse. Seu rosto estava focado, intenso, a expressão de uma profissional fazendo o que foi treinada para fazer. Maia se inclinou mais perto de sua tela, observou a trajetória de Sara. Ela estava indo diretamente para o quarto 347, movendo-se com propósito, com urgência, com absolutamente nenhuma indicação de alguém que acabara de cometer roubo ou que tivesse qualquer motivo para se sentir culpada por algo. Então as portas do elevador se abriram. 2 oficiais saíram. Sua aparência era dissonante contra o pano de fundo clínico do hospital. Uniformes escuros, cintos pesados carregados de equipamento. Eles se moviam com a autoridade casual de pessoas acostumadas a serem obedecidas. Maia os observou escanear o corredor, observou os seus olhos fixarem em Sara, observou-os ajustarem seu caminho para interceptá-la. Sara não os viu a princípio. Sua atenção estava à frente, no quarto onde um homem estava morrendo. O carrinho de emergência bloqueava sua visão periférica de um lado. Ela estava na zona, aquele estado de hiperfoco em que os socorristas entram quando vidas estão em jogo. O oficial principal levantou a mão. Sara parou. Finalmente os notou. Sua linguagem corporal mudou instantaneamente. Confusão, então reconhecimento de quem eles eram, então um gesto em direção ao corredor à frente. Ela estava explicando algo. A câmera não tinha áudio, mas Maia não precisava de som para entender o que Sara estava dizendo. Há uma emergência. Eu preciso passar. Alguém está morrendo. A resposta do oficial foi se mover para mais perto para colocar a mão no braço dela. Sara tentou se afastar, não violentamente, não resistindo à prisão, apenas tentando continuar em direção ao seu paciente, tentando fazer seu trabalho. O segundo oficial moveu-se para o outro lado dela, a encurralou. A boca de Sara estava se movendo rapidamente agora, implorando. Sua mão livre apontava para o corredor repetidamente, gestos desesperados em direção ao quarto 347. Então as algemas saíram. Maia observou o rosto de Sara desmoronar. Observou o momento exato em que ela entendeu que aquilo não era um mal-entendido que seria rapidamente resolvido, que eles estavam realmente prendendo-a, que eles não a deixariam chegar ao seu paciente. O corpo de Sara passou por uma transformação visível, lutando, então implorando, então algo que parecia quebrar. Seus ombros caíram, sua cabeça pendeu para a frente. O oficial principal estava lendo seus direitos. Maia podia perceber pela cadência praticada dos movimentos de sua boca, a maneira como ele estava passando por movimentos que havia realizado 1000 vezes. Outros membros da equipe apareceram no quadro. Congelados, incertos, o Dr. Chin estava ao fundo, sua xícara de café esquecida. A enfermeira Peterson emergiu de uma porta, a mão sobre a boca. Ninguém interveio. Ninguém podia. Então Maia viu. No fundo do quadro, através das janelas internas que deixavam a luz natural entrar no corredor, uma figura parada em uma janela do quarto andar olhando para baixo. O ângulo era íngreme, mas a posição da câmera o capturou. Um homem de terno observando, Maia aprimorou a imagem. Ampliou o máximo que a resolução permitiu. O rosto do homem ficou mais claro.
Traços que ela havia visto antes em artigos de notícias sobre o hospital, nas fotos profissionais na página de liderança de St. Augustine. Marcus Thornton, parado na janela de seu escritório, observando Sarah ser presa. E se Maya não estivesse enganada, se a pixelização não estivesse pregando peças, ele estava sorrindo. Ela salvou a filmagem, fez backup de 3 maneiras diferentes: armazenamento em nuvem, disco externo e e-mail para si mesma. Esta era a evidência que o destruiria, mas ela ainda não havia terminado. Maya voltou através do arquivo, começou a puxar filmagens das salas de suprimentos, os lugares onde Sarah supostamente havia roubado equipamento. Os carimbos de data-hora nos registros de acesso falsificados de Thornton lhe deram datas e horários exatos para verificar. 2 de novembro, 2h47 da manhã. O registro de acesso afirmava que o crachá de Sarah havia aberto a sala de suprimentos C. Maya puxou a filmagem da câmera daquela sala naquele carimbo de data-hora. Sarah não estava lá. Um auxiliar era masculino, final dos 30 anos. Movendo-se rapidamente e nervosamente, ele destrancou o armário de suprimentos com uma chave, não um crachá. Removeu 2 bombas de infusão. Olhou ao redor como se tivesse medo de ser pego. Partiu. Maya passou o rosto dele pelo banco de dados de funcionários do hospital que ela havia acessado semanas atrás. Encontrou seu nome, Dennis Walsh, contratado há 6 meses. Antecedentes mínimos. Uma referência de empregador anterior que Maya suspeitava ser fabricada. Ela puxou filmagens de cada carimbo de data-hora nos registros falsificados. 7 de novembro, 12 de novembro, 19 de novembro. Cada vez o mesmo padrão. Dennis Walsh entrando nas salas de suprimentos quando os registros afirmavam que Sarah estivera lá. Dennis Walsh removendo equipamento. Dennis Walsh sendo cuidadoso, metódico, seguindo as instruções de alguém. Sendo pago por alguém para incriminar Sarah Mitchell. As mãos de Maya tremiam enquanto ela baixava a filmagem. 8 meses de trabalho. 8 meses de beco sem saída e frustração e quase desistir. E aqui estava. Prova. Inegável. Carimbo de data, hora verificado. Prova gravada pela câmera. A filmagem mostrava Sarah respondendo a uma emergência, não fugindo de uma cena de crime. Mostrava ela sendo presa enquanto tentava salvar uma vida. Mostrava Thornton assistindo acontecer. Mostrava o verdadeiro ladrão, outra pessoa inteiramente fazendo exatamente o que Sarah havia sido acusada. Mostrava tudo. Maya sentou-se em sua cadeira, olhando para sua tela. O sol estava nascendo do lado de fora da janela de seu apartamento. Ela estava nisso por 11 horas seguidas. Seu café havia esfriado horas atrás. Seus olhos ardiam de fadiga da tela, mas ela a havia encontrado. Ela pensou em ligar para Sarah imediatamente. Imaginou a voz de sua amiga, a esperança que havia sido esmagada a quase nada ao longo desses meses. Imaginou dizer a ela que havia acabado, que a verdade estava prestes a vir à tona. But Maya was a strategist. Calling Sarah now in the middle of the night would just be emotional relief. It wouldn't change anything legally, wouldn't stop the trial, wouldn't clear Sarah's name. Maya needed to be smart about this, needed to make sure this evidence couldn't be buried or dismissed or explained away by expensive lawyers. Needed to make sure the truth got out in a way that couldn't be stopped. She started researching journalists who'd covered wrongful prosecution cases, investigative reporters with reputations for taking on powerful institutions, media outlets that wouldn't be intimidated by hospital attorneys. She found 3 names, started drafting emails, attached the footage, wrote detailed explanations of what the video showed, what they proved, what they meant. If you can't stand when powerful people rig the system, comment no more corruption. Every comment tells YouTube, this story matters. Don't let the algorithm bury the truth like Thornton tried to bury Sarah.
Maya had sent on all 3 emails just as dawn broke fully over the city. Then she allowed herself one moment of satisfaction, one moment of knowing that she'd done it, that she'd kept her promise to her friend, even though Sarah had never knew the promise had been made. Then she started preparing for what came next, because once this footage went public, everything was going to explode. Maya didn't go to the hospital. She didn't go to the police. She went to the people. She learned something working in cybersecurity. Institutions protect themselves. Police departments protect their officers. Hospitals protect their executives. Even when presented with evidence of wrongdoing, the instinct is always damage control first, justice second. The truth gets buried in internal investigations, in non-disclosure agreements, in settlements that come with gag orders. Maya wasn't going to let that happen. She chose her target carefully. Jennifer Ramirez, investigative journalist at the city's largest independent news station. 20 years in the business, a reputation for stories that made powerful people uncomfortable. She'd broken corruption cases before, knew how to protect sources, knew how to handle evidence that could get suppressed if the wrong people found out about it too early. Maya sent the email at 6:43 in the morning. Anonymous email account. Encrypted attachment. Subject line, hospital CEO frames nurse who questioned his decisions. The email contained everything. The security footage from the arrest, the supply room videos showing Dennis Walsh, the falsified access logs, the timeline of events, a detailed explanation of what it all meant, and one request: release it publicly before anyone can bury it. Jennifer Ramirez opened that email at 7:15, 2 minutes after arriving at her desk with her first coffee of the day. She watched the footage 3 times, called her producer, called the station's lawyer. By 8:30, they'd verified enough details to move forward. But Maya didn't wait for the news station. She knew how these things worked. Editorial review, legal vetting, management approval. Even a story this explosive could get delayed by institutional caution. So she did something that traditional journalists couldn't. She went straight to social media, anonymous accounts, possible to trace back to her. She uploaded the arrest footage to every platform simultaneously: Twitter, Reddit, TikTok, Facebook, Instagram, each post with the same caption. This nurse was arrested while running to save a dying patient. The CEO ordered it because she questioned his decisions. The patient lost his leg because of the delay. This is what happens when power goes unchecked. She included timestamps, context, links to news articles about Sarah's arrest. Made it easy for people to understand exactly what they were watching. The first post got 12 shares in the first hour, then 40, then 200. Social media algorithms are designed to promote content that generates strong reactions. And this footage generated rage. By noon, the video had been viewed 50,000 times. By 2 p.m., 500,000, the engagement was explosive. Comment sections filled with outrage. People sharing their own stories of medical system failures, of corrupt administrators, of good people destroyed by institutions that protected the powerful. The hashtag emerged organically, #Justiça para Sarah. Within hours, it was trending locally. By evening, it was trending nationally. Jennifer Ramirez's news story aired at 6 p.m., but by then, millions of people had already seen the footage. Her report added professional credibility, additional context, expert interviews with medical ethicists and legal analysts. But the story was already out there, already spreading, already beyond anyone's ability to control. Other news outlets scrambled to catch up. By 7:00 p.m., every major network in the region was covering it. By 8 p.m., national outlets picked it up. Cable news channels, online publications. The story had everything they wanted: corruption, injustice, clear villains and victims, and footage that made it impossible to deny or spin.
St. Augustine Medical Center's phone system crashed from the volume of calls, angry citizens demanding answers, former patients horrified to learn what had happened, donors threatening to withdraw funding, lawyers sniffing around for potential lawsuits. The hospital's social media accounts were flooded with comments demanding accountability. Their carefully curated posts about community health initiatives and medical breakthroughs were buried under thousands of replies calling them corrupt, calling for Thornton's resignation, calling for justice. Marcus Thornton watched it unfold from his office, the same office where he'd stood 8 months ago watching Sarah being arrested. He could see his carefully constructed narrative disintegrating in real time. His assistant kept bringing him messages, board members calling emergency meetings, lawyers advising silence, PR consultants trying to craft damage control. At 8:45 p.m., against the advice of every professional around him, Thornton released a statement. The security footage circulating today has been taken out of context. The arrest of former employee Sarah Mitchell was based on substantial evidence of theft that was thoroughly investigated. The timing of the arrest was unfortunate, but law enforcement determines their own procedures. St. Augustine Medical Center maintains its commitment to the highest standards of integrity and patient care. The statement lasted approximately 11 minutes before the internet tore it apart. Out of context, the timestamps were visible. The full footage was available. Substantial evidence. Where was it? Law enforcement determines procedures. They'd arrested her during a code blue on hospital property. Every line of Thornton's statement became ammunition. Legal experts went on television explaining how the statement was essentially an admission that the hospital knew about the timing. Medical professionals called it unconscionable. Former St. Augustine employees, emboldened by public support, started coming forward with stories of Thornton's other questionable decisions. The snowball had become an avalanche. Sarah learned about it from a customer at the grocery store. She was stocking shelves in the cereal aisle when a woman approached her. "Are you Sarah Mitchell, the nurse from the video?" Sarah's first instinct was shame. Another person recognizing her from her mugshot. Another moment of humiliation. She started to turn away. "You're a hero," the woman said. "What they did to you is criminal. Everyone's talking about it. It's all over the news." Sarah pulled out her phone with shaking hands, saw the notifications, hundreds of them. Messages from people she hadn't heard from in months. Former colleagues finally feeling safe enough to reach out. Strangers offering support, and they're trending at number 3 nationally. Hashtag justice for Sarah. She clicked on it, watched the security footage of her own arrest for the first time, watched herself begging to be allowed to save Mr. Johnson, watched Thornton and in the background window. She sat down in the middle of the cereal aisle and cried. But this time, for the first time in 8 months, they weren't tears of despair. They were tears of vindication, of relief, of hope that maybe, just maybe, the truth was finally going to matter. Once the public saw the truth, there was no putting it back in the box. The walls were about to come down. When the FBI gets involved, that's when people start running. The viral footage didn't just embarrass St. Augustine Medical Center. It triggered something much more serious: federal interest. Because what the video showed wasn't just hospital politics or employment disputes. It showed a potential conspiracy to violate civil rights. It showed the deliberate arrest of a medical professional during an emergency resulting in patient harm. It showed what looked an awful lot like corruption. The state medical board moved first. They'd suspended Sarah's license based on criminal charges that now looked fabricated. That made them look complicit, even if unintentionally. Within 48 hours of the footage going public, they announced a full investigation into the circumstances of her arrest and the evidence used to justify it. Then came the FBI, civil rights violations, conspiracy, deprivation of rights under color of law, filing false police reports, criminal negligence resulting in bodily harm.
The kind of charges that carry serious federal prison time. They don't investigate these cases unless they believe something genuinely criminal occurred. And after watching that footage, after seeing the timeline, after hearing from medical experts about how the delay directly caused Mr. Johnson's amputation, they believe the hospital's board of directors called an emergency meeting, not because they cared about Sarah Mitchell, but because they cared about their institution's survival, about their own liability, about the donor money that was already being pulled, about the lawsuits that were inevitably coming. They announced their own internal investigation, hired an outside law firm to review everything, brought in forensic accountants to examine financial records, made public statements about their commitment to transparency and accountability. All the things institutions do when they're trying to distance themselves from a scandal while it's still unfolding. What they found was worse than they'd imagined. The forensic accountants started with the inventory records, the evidence that had been used to justify Sarah's arrest. They brought in IT specialists who understood digital forensics, who knew how to examine metadata, who could tell when documents had been created versus when they claimed to have been created. The inventory records had been altered, not by some sophisticated hacking from outside, but from inside, from an administrator account with CEO-level access. The modifications had been made over a 6-week period, methodical, careful, someone who knew the system well enough to make changes that would look legitimate on the surface. They traced the access logs. Every modification came from the same account, Marcus Thornton's. Then they found the payments. Hospital accounts had a discretionary fund that the CEO could access for operational expenses. It was meant for things like emergency equipment purchases, facility repairs, professional consultants. Thornton had used it for something else entirely. $5,000 to Dennis Walsh. The orderly paid through a fake consulting company that existed only on paper. The payment dated 2 weeks before Sarah's arrest, labeled as inventory management consulting. There was no consulting, just cash for Walsh to take equipment and keep his mouth shut. $10,000 split between two recipients with addresses that matched officers Bradley and Martinez, paid through another shell company labeled as Security Assessment Services. There was no security assessment, just payment for making an arrest without asking questions. The communications were even more damning. Thornton had been careful, hadn't used his hospital email, but he'd used his personal phone for some communications. And when the FBI subpoenaed his phone records, they found text messages to a number that belonged to Officer Bradley. Everything in place for Tuesday, confirmed 2 p.m. window. Make sure it's public, maximum visibility. And most damning of all, sent the morning of Sarah's arrest. She'll be on the 3rd floor. Don't let her reach the patient. The FBI brought in specialists to trace the equipment that had allegedly been stolen. Medical devices have serial numbers, registration records. They tracked down every piece of equipment listed in Thornton's falsified inventory reports. They found them in a storage unit rented under another fake company name, a storage unit whose lease payments came from that same CEO discretionary fund. The equipment had never been stolen. Thornton had moved it himself piece by piece, creating the appearance of theft. He'd planned to discover it later, maybe in Sarah's home after a search warrant, maybe in her car. Evidence that would seal her conviction and his revenge. But he'd moved too fast. The arrest had gone public before he could plant the final pieces. And then the footage leaked, and suddenly his carefully constructed frame job was exposed before he could complete it. The investigators found spreadsheets on Thornton's personal laptop, planning documents, timelines, lists of equipment to disappear, notes about Sarah's schedule, calculations about the best time to strike. He documented his own conspiracy with the meticulous attention to detail of someone who never imagined he'd be caught. One note buried in a folder labeled HR Issues was particularly chilling. Mitchell embarrassed me in front of the board, needs to be made an example. Career destruction minimum, criminal conviction ideal. Other staff must see what happens when they question leadership.
It wasn't just revenge. It was a message, a warning to every other nurse, every other doctor, every other staff member who might think about speaking up. Challenge the CEO and he'll destroy your life. The hospital board reviewed the findings in a closed-door meeting that lasted 7 hours. Board members who'd praised Thornton's leadership 6 months ago now scrambled to figure out how to protect themselves. Their lawyers were clear. The institution was exposed to massive liability, criminal liability for the conspiracy, civil liability for Sarah's damages and Mr. Johnson's injury, regulatory liability from state and federal healthcare authorities. They had one option to minimize the damage: complete cooperation with investigators, full transparency, and immediate termination of Marcus Thornton. They voted unanimously. Self-preservation always wins. But termination wasn't enough. The FBI had enough evidence to move forward. Arrest warrants were prepared. Federal prosecutors convened a grand jury. The charges were extensive: conspiracy, wire fraud, deprivation of rights under color of law, filing false police reports, criminal negligence resulting in bodily harm. Marcus Thornton was about to learn that destroying someone's life has consequences, even for people who thought they were untouchable. 14 de novembro, no anno seguinte, exatamente ano, após a prisão de Sarah, a ironia não passou despercebida por ninguém. Marcus Thornton acordou às 5h47 da manhã com o som de sua campainha tocando. Persistente, insistente, o tipo de toque que significava que alguém não iria embora. Ele vestiu um roupão irritado, supondo que fosse uma entrega ou um vizinho com alguma reclamação trivial. Ele abriu a porta para 8 agentes do FBI em equipamento tático. Marcus Thornton, você está preso. Eles não lhe deram tempo para processar. Não lhe deram tempo para ligar para seu advogado ou colocar roupas adequadas ou manter qualquer vestígio da dignidade que ele passara sua carreira cultivando. Eles leram seus direitos enquanto agentes se espalhavam por sua casa, executando um mandado de busca, coletando computadores e telefones e documentos. Sua esposa estava no topo da escada em sua camisola, observando seu marido ser algemado em seu foyer de mármore. O mesmo foyer onde eles haviam recebido membros do conselho do hospital, para jantares, onde eles haviam celebrado suas promoções e bônus, onde ele havia construído a aparência de sucesso. As acusações foram lidas em voz alta. Conspiração para privar direitos sob acordo cargo. Fraude eletrônica, apresentação de relatórios policiais falsos, negligência criminal, resultando em lesão corporal grave. Cada acusação carregava anos de prisão federal. Juntas, elas somavam décadas. A caminhada do criminoso foi deliberada. O FBI fez questão disso. Eles levaram Thornton para fora de sua porta da frente algemado e de roupão, passando por seu gramado bem cuidado, passando por seus carros de luxo na entrada circular para um veículo esperando. E a mídia estava lá, câmeras gravando, repórteres gritando perguntas. As mesmas estações de notícias que haviam mostrado a foto de fichamento de Sarah 1 ano atrás, agora mostravam a queda em desgraça de Marcus Thornton. O contraste era impressionante. Sarah em seus uniformes amassados, olhos vermelhos de tanto chorar, parecendo devastada. Thornton em caros pijamas de seda sob um roupão de cachemira, parecendo furioso e com direito mesmo algemado. 2 horas depois, os oficiais Bradley e Martinez foram presos em suas respectivas casas. Mesmas acusações, conspiração, privação de direitos. Eles haviam pegado o dinheiro de Thornton e feito uma prisão que sabiam estar errada. Durante uma emergência que sabiam ser crítica, eles haviam escolhido o pagamento em vez do dever. Dennis Walsh, o auxiliar, foi preso em uma estação de ônibus tentando deixar o estado. Ele havia visto a cobertura das notícias, sabia que a investigação estava se aproximando, tentou fugir. Não importava. Eles o encontraram em 6 horas. A audiência de fiança de Thornton foi um espetáculo.
Seus advogados argumentaram por fiança razoável. Argumentaram que ele era um profissional médico respeitado, um pilar da comunidade, não um risco de fuga. O promotor apresentou evidências de forma diferente. Mostrou os documentos falsificados, as empresas de fachada, a conta offshore. Eles descobriram para onde Thornton havia estado movendo dinheiro. O passaporte com carimbos recentes para países sem extradição. A fiança foi definida em 2 milhões de reais. Thornton sentou naquele tribunal usando um macacão laranja porque não lhe foi permitido trocar e ouviu sua vida sendo desmantelada em linguagem legal. Seus bens estavam sendo congelados aguardando processos civis. Sua licença médica estava sob revisão de emergência. O hospital já havia rescindido seu contrato e anunciado que o processaria por danos e prejuízos à reputação. Ele não conseguiu pagar a fiança. Os bens congelados significavam que ele não podia acessar o dinheiro. Seus pais eram aposentados de classe média que não tinham esse tipo de dinheiro. Seus amigos, as poderosas conexões que ele havia cultivado ao longo dos anos, de repente pararam de retornar às ligações. Marcus Thornton, que havia orquestrado a destruição de Sarah com precisão cirúrgica, passou sua primeira noite na mesma prisão do condado onde Sarah havia passado a dela. Mas Sarah havia sido libertada no dia seguinte. Thornton ficaria lá por meses aguardando o julgamento. Sua esposa pediu o divórcio dentro de uma semana. Não por causa das acusações, necessariamente, mas por causa do que a investigação revelou. A amante sobre a qual ela não sabia. O segundo conjunto de registros financeiros mostrando o dinheiro que ele havia escondido dela. O homem com quem ela pensou ter se casado acabou sendo outra pessoa completamente diferente. Sua filha, uma estudante do segundo ano em Duke, mudou seu sobrenome. Não queria mais ser associada a ele. Não conseguia andar pelo campus sem que as pessoas reconhecessem o nome Thornton da cobertura das notícias. Seu filho se recusou a visitá-lo na prisão. Tudo o que Marcus Thornton havia construído, reputação, carreira, família, liberdade, desabou no espaço de dias, da mesma forma que a vida de Sarah havia desabado. A mesma repentinidade, a mesma totalidade, exceto que Sarah havia sido inocente. E Thornton havia orquestrado sua própria destruição através da arrogância e crueldade. Os oficiais Bradley e Martinez fizeram acordos de delação, testemunharam contra Thornton em troca de sentenças reduzidas, 5 anos cada. Eles passariam meia década na prisão por aceitar um pagamento corrupto para fazer uma prisão que sabiam estar errada. Durante uma emergência que sabiam ser crítica, eles haviam escolhido o pagamento em vez do dever. Dennis Walsh conseguiu 3 anos em liberdade condicional. Ele havia cooperado cedo, fornecido evidências, demonstrado remorso genuíno. O juiz reconheceu que ele havia sido usado por alguém com mais poder, mas também deixou claro que seguir ordens ilegais não absolvia a responsabilidade. A investigação se expandiu. Procuradores federais investigaram todo o mandato de Thornton como CEO e encontraram outras decisões questionáveis. Outros casos de retaliação contra funcionários que o questionaram. Um padrão de comportamento que se estendia por anos. Nada disso resultou em acusações criminais, mas pintou um quadro de um homem que vinha abusando do poder muito antes de mirar em Sarah Mitchell. Se você acredita que é assim que a responsabilidade se parece, clique no botão curtir. Compartilhe esta história para que outros saibam que a verdade vence, mesmo que leve tempo. Comente o poder tem limites se você está cansado de pessoas como Thornton. A mídia cobriu cada desenvolvimento. A história tinha tudo o que eles queriam. Um vilão claro recebendo o que merecia. Uma vítima vindicada. Justiça servida de uma forma que parecia satisfatória e completa. Notícias a cabo exibiam segmentos. Podcasts dedicavam episódios para analisar o que deu errado. Professores de ética usavam o caso em suas aulas como exemplo de corrupção institucional.
E através de tudo isso, Marcus Thornton sentou em uma cela de prisão, vestindo roupas que não custavam milhares de dólares, comendo comida que ele não escolheu, seguindo horários que ele não estabeleceu, impotente de uma forma que ele nunca havia experimentado. Finalmente entendendo como era ter sua vida controlada por pessoas que não se importavam com sua humanidade. O julgamento ainda estava a meses de distância, mas todos já sabiam como terminaria. As acusações contra Sarah Mitchell foram formalmente retiradas em 18 de novembro, mas esse foi apenas o começo de sua restauração. Sua licença de enfermagem foi reintegrada com uma menção honrosa formal. O conselho do hospital ofereceu um pedido de desculpas público. Sarah o rejeitou. Vocês protegeram seu CEO e me descartaram, ela lhes disse. Eu não aceito seu pedido de desculpas, mas aceitarei seu dinheiro e uma posição para garantir que isso nunca mais aconteça. O acordo foi não divulgado. As estimativas variam de 8 a 12 milhões. A família do Sr. Johnson recebeu um acordo separado. Sarah se tornou diretora de defesa do paciente com autoridade real para implementar reformas. Maya Chung recebeu reconhecimento nacional e iniciou a iniciativa de justiça digital. O julgamento de Marcus Thornton durou 3 semanas. O júri levou 4 horas, culpado em todas as acusações, conspiração, violações de direitos civis, fraude eletrônica, negligência criminal. O veredito foi lido em um tribunal lotado, enquanto Thornton permanecia impassível, seus advogados caros incapazes de superar a montanha de evidências contra ele. A sentença veio 2 meses depois, 12 anos em prisão federal, sem liberdade condicional para acusações federais. Ele cumpriria pelo menos 10 anos mínimos. Os oficiais Bradley e Martinez receberam 5 anos cada. Dennis Walsh recebeu 3 anos com liberdade condicional depois que Sarah testemunhou durante o julgamento. Encarou Thornton diretamente do outro lado do tribunal. Você tentou me destruir para proteger seu ego. Em vez disso, você se expôs. Ele desviou o olhar. Hoje, 3 anos depois, Sarah Mitchell atua como diretora de defesa do paciente em uma grande rede hospitalar. Ela fala nacionalmente sobre reforma na saúde e ética no local de trabalho. Ela é casada com 2 filhos, ainda uma enfermeira de coração. Maya Chung dirige a iniciativa de justiça digital, expondo a corrupção institucional através da tecnologia. Ela testemunhou perante o Congresso sobre transparência de dados. O Sr. Johnson se recuperou, usa uma prótese, defende os direitos dos pacientes. Ele e Sarah permaneceram amigos próximos. Marcus Thornton está na prisão federal, sem liberdade condicional até 2032. Seu caso é ensinado em cursos de ética na saúde como um conto de advertência. Hospitais implementaram conselhos de supervisão independentes. Vários estados propuseram a Lei de Sarah, protegendo trabalhadores da saúde que relatam preocupações de